Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ação São Paulo, esse nosso espaço de diálogo. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o trabalho legislativo do deputado Luiz Cláudio Marcolino. Recebemos aqui também a chefe de gabinete Penelope Mendes, para que a gente possa discutir e falar um pouquinho sobre os projetos mais importantes. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. No primeiro programa nós falamos um pouco da vida do deputado Luiz Cláudio Marcolino, conhecemos um pouquinho mais sobre a trajetória dele, e hoje nós vamos conversar com o deputado sobre o legislativo. O que a gente tem aí em pauta, quais são as discussões que está tendo na Assembleia Legislativa, e vamos falar um pouco dos seus projetos, não é, Gui? Exatamente. A gente poderia começar inicialmente falando um pouquinho sobre os projetos mais importantes que têm sido discutidos nos últimos tempos. A gente sabe que o senhor tem muitos projetos, muito profícuo na apresentação de projetos na Assembleia Legislativa, e eu acho que a gente podia começar com o projeto de lei da Lei Anticalote, né, que é um projeto tão importante que poderia beneficiar tanto os trabalhadores e trabalhadoras e também, né, garantir a responsabilidade, né, com o erário. Gui e Penelope, tanto no meu primeiro mandato, como agora de 23 a 27, né, todos os meus projetos que eu apresentei na Assembleia foram pautados na construção de um diálogo com o movimento social. Né, eu tive o projeto do transporte 24 horas, né, do metrô, CPTM, MTU, né, no meu primeiro mandato. Né, hoje está com a votação suspensa em virtude de não ter quórum, né, da votação no primeiro mandato, mas como temos agora projetos importantes, como a Lei Anticalote, o pagamento de serviços ambientais, né, que são dois projetos que, na minha avaliação, né, são projetos que foram construídos e dialogados, no caso, pagamento de serviço ambiental, né, com os trabalhadores de material reciclado na cidade, no estado de São Paulo, né, a Lei Anticalote dialogado com os sindicatos e com os trabalhadores que prestam serviço, né, para o serviço público no estado de São Paulo. Então são projetos que foram dialogados, construídos durante a nossa campanha em 2022, né, e que ele foi construído com o movimento, né, social e sindical, né, para que fosse apresentado, né, e tramitado na Assembleia Legislativa. Perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que a gente entrasse um pouco, primeiramente, no projeto de lei Anticalote, né, como é que ele está agora na Assembleia Legislativa, quais são as próximas ações. Eu sei que o governador vetou esse projeto, né? Quais são as ações que vão ser tomadas a partir daí? Nós temos um debate importante na Assembleia Legislativa, que é qual que é o papel do Legislativo. Né? E um dos nossos papéis, inclusive nas comissões que eu atuo, né, como a de Finanças e Orçamento na Assembleia Legislativa, é de fazer a fiscalização, né, das obras, né, do governo do estado de São Paulo, seja em relação às secretarias, às autarquias, e a gente olha e vê que muitas das obras hoje do governo do estado de São Paulo, ela começa e para. Então, temos obras grandes como o Rodoanel, né, o Monotrilho, as próprias linhas do metrô, escolas no estado de São Paulo, são mais de 400 obras paradas no estado de São Paulo, né, agora em 2024, 2025. Então, quando uma obra ela inicia e ela para no meio do caminho, aquela empresa que ganhou a licitação, né, algumas delas acabam não conseguindo executar a obra pela qual ela foi contratada. Só que quando essa empresa ela fecha, ela quebra, ela não tem condição de honrar, né, ali o seu compromisso que foi feito durante a licitação, quem que perde com isso? Perde o trabalhador, porque ele trabalhou e acabou não recebendo seus direitos trabalhistas, né? Perde a sociedade, porque você tem uma obra que está sendo investida, né? Foi feito investimento do recurso público, né? E a obra não foi concluída, e com isso acaba perdendo o Estado, né? Que acabou despendendo de um valor, né? Para contratar uma licitação, vai ter que depois, né, despender um valor maior ainda, então todos nós perdemos. Então o projeto que eu apresentei da Lei Anticalote é para garantir dois movimentos, né? O primeiro, garantir que todo trabalhador tenha o seu direito garantido, né, no contrato, né, teve a licitação, teve a contratação, né, da empresa, ela já tem que reservar um valor mensal para garantir os direitos dos trabalhadores. Isso é um direito,
né? Então isso tinha que estar estruturado e colocado no contrato. Como não está, e não estão nos contratos que o governo do Estado de São Paulo, né, faz com que, né, as suas secretarias, ou as suas autarquias, ou mesmo as empresas públicas do Estado de São Paulo, né, ele acaba não tendo isso no contrato, a lei era para tentar disciplinar essa questão. Então, garantir que o trabalhador não tenha prejuízo no eventual fechamento, quebra ou descontinuidade do serviço, né, prestado para as empresas públicas no Estado de São Paulo. Então, é um projeto que ia garantir, né, para o trabalhador, né, o seu direito, e para a população você teria uma obra entrega dentro do prazo que foi estabelecido na licitação. E o projeto não cria mais despesas para o Estado. Pelo contrário, porque essas empresas, muitas vezes, os trabalhadores entram com ação contra as empresas, que depois entram com ação contra o Estado, e acaba, aí sim, o Estado sendo onerado, né? Se tem a lei anticalote, ela previne que isso aconteça, mas não foi o entendimento que o governador teve, não é? Com certeza. E esse processo, ele acaba pagando duas vezes. Sim. Porque quando ele estrutura um projeto básico, um projeto executivo, ali tem, né, já, né, a questão do custeio da obra. Então ali já está previsto dentro do RH quanto que vai, né, custar aquela obra e quanto tem que ser destinado aos trabalhadores. Então já está previsto no início do contrato. Então, como a Penetti colocou, né, a hora que é uma obra descontinuada e a empresa não garante o direito do trabalhador, ele vai atrás de seus direitos. Sim. Vai atrás da empresa, aí vai atrás do Estado. Essa obra ficando parada por um período é um novo processo de licitação, é mais despesa que tem para o Estado. E muitas vezes, essa empresa que acaba tendo uma descontinuidade do trabalho, às vezes ela muda o CNPJ e muda o nome da empresa e volta a atuar junto ao Estado. Concorre. Por isso que esse projeto de lei anticalote, ele ajuda a disciplinar a questão do direito, né, do trabalhador, né, por aquele período de trabalho que ele prestou, né, para a empresa, e melhora a eficiência de gestão do Estado. Porque isso é bom para o governador. Eu não entendo por que, né, que o governador Tarcísio veta um projeto tão importante, né, como esse. E ajuda depois também a disciplinar as empresas privadas. Porque se você tem, né, essa estrutura funcionando dentro do serviço público, nas próprias convenções coletivas dos sindicatos, eles começam a colocar isso como uma prioridade. Então vai ajudar, né, o trabalhador das empresas que prestam serviço para o setor público, mas também para os trabalhadores terceirizados também das empresas privadas. E protege o setor público, Exatamente. né? Protege. É isso que a gente ficou, assim, pasmo quando veio esse veto. Eu não entendo quem é que faz essas análises para o governo do Estado não tenha percebido que o projeto protege o Estado, né? Protege o trabalhador, mas protege o Estado também, porque ele vai ter nos contratos esta cláusula. Então, a gente vai trabalhar aí, né, junto ao deputado, com as categorias, com os trabalhadores, para a derrubada desse veto, né? Eu fiz uma primeira conversa já com a Central Única dos Trabalhadores, vou conversar com as demais centrais sindicais também, porque, como eu disse, impacta no serviço público no primeiro momento, mas vai impactar também no setor privado. Então é importante que as centrais sindicais se juntem, né, a gente no parlamento e que possamos derrubar esse veto na Assembleia Legislativa. Estamos trabalhando que no primeiro semestre ainda de 2025 e no começo do semestre de 2025 a gente já possa começar a derrubar alguns vetos. Esse é um veto prioritário, né, que eu estou trabalhando para que esse veto ele seja derrubado, porque vai beneficiar milhares de trabalhadores e vai beneficiar a população do Estado de São Paulo. Perfeito, e não apenas, né, porque o veto a esse projeto, no final das contas, acaba também beneficiando as empresas que não são, né, que não cumprem os contratos também, né? Então... É como se o governador Tarcísio estivesse, né, beneficiando, né, as más empresas. É isso, porque aquela empresa, né, que é boa gestora, ela vai honrar, né, as suas obrigações corretamente. Sim. E aquelas más empresas que muitas vezes jogam o preço lá embaixo para depois tentar fazer aditivo, né, nas suas licitações, acaba sendo premiada pelo governador Tarcísio quando veta um projeto como esse. Então, eu falo, é quase um crime que o governo do Estado de São Paulo está fazendo hoje com o trabalhador do nosso Estado. Certo. O senhor comentou anteriormente, no começo da sua fala, sobre o projeto de lei do metrô 24 horas. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre esse projeto,
né, e o andamento dele, quais são as próximas etapas? E quando a gente trata do transporte 24 horas, não estamos falando só do metrô. Sim. É o metrô, a CPTM, a MTU e agora o monotrilho, né? Porque quando eu apresentei o projeto, em 2012, né, esse projeto, o monotrilho ainda não estava em funcionamento. Então, hoje, como é uma estrutura, né, do sistema de transporte do Estado de São Paulo, então serve também para o monotrilho. E a gente percebe, né, olhando aqui a Grande São Paulo, principalmente, onde essa estrutura ela é mais efetiva, você tem uma linha da CPTM e você tem uma linha, né, do metrô que vai para a Zona Leste. Elas caminham em paralelo, depois a CPTM ela segue um pouco mais para outras cidades. Você vai para a Avenida Paulista, se você pegar, né, a linha do metrô, ela demora entre ir e vir em torno de meia hora o percurso até a Vila Madalena. Se você pegar a mesma agora, a linha que vem de Santo Amaro, lá da região, né, do Capão Redondo, né, chegando até Santa Cruz, também é um percurso em torno de 30 minutos. E a gente sabe que hoje é possível você, né, trabalhar numa perspectiva, porque nós não queremos que o metrô que tenha, né, problemas no metrô. Inclusive, quando eu apresentei esse projeto, você não tinha problema, né, de manutenção nem na CPTM. Ainda não era privatizado, e não né, era privatizado. deputado? As todas eram públicas, né, então você não tinha problema. Então, mesmo a manutenção, e sempre foi muito eficiente a manutenção do metrô, a manutenção da CPTM, e o que nós gostaríamos, e começamos a discutir o projeto Transporte 24 horas na época, o que nós temos hoje? Nós temos muitos hospitais que são 24 horas, né? A grande maioria dos hospitais na Grande São Paulo funcionam 24 horas. Você tem muito bares, hotéis e restaurantes. Né? Você tem, né, o pessoal que trabalha com limpeza, seio e conservação. Muitas vezes o prédio, né, ele está fechado para o público, mas tem trabalhador que fica ali a madrugada inteira, né, trabalhando nesses edifícios aqui da Grande São Paulo. E as pessoas precisam chegar em casa. E muitos deles têm que esperar, né, o metrô abrir, né, para poder ir para casa ou para começar a trabalhar, porque tem gente que trabalha muito cedo. Né, tem pessoas que não têm transporte individual. Aí depende do transporte coletivo, aí passa mal. Precisa ir no hospital, precisa fazer alguma emergência, não tem como, né, como se deslocar. Então, quando nós pensamos no transporte 24 horas para a região metropolitana, né, do Estado de São Paulo, é para criar essa condição da pessoa ter o transporte à disposição. Eu não estou falando que é assim a cada 5 minutos. Você pode colocar um trem circulando a cada meia hora. Diferenciado durante a madrugada. Diferenciado durante a madrugada. E é possível fazer isso, dá para fazer manutenção. Se você perceber, né, o metrô CPTM já tem funcionado de forma, né, especial quando tem alguns shows, né, quando tem a virada cultural, né, quando o final do ano, na própria virada do ano. Se funciona em alguns momentos específicos, que não pode funcionar isso o tempo todo. Então, nós já temos tecnologia hoje suficiente para garantir que você vai fazendo a manutenção, mesmo no decorrer também da estrutura do funcionamento do trem do metrô. Como eu disse, não é o mesmo tempo que é feito durante, né, o período de pico, né, tanto de manhã como à tarde. Sim. Vai ser um período, né, durante a madrugada, né, que o percurso ele pode funcionar, né, de forma com intervalo maior. E o governo pode, inclusive, fazer uma integração. Eu lembro quando esse projeto a gente colocou muito debate em cima dele, fizemos uma audiência pública, né, chamamos a população, foi feito muitos debates na Assembleia Legislativa. E aí, na época, o governador lá falou, nós vamos fazer uma linha noturna da MTU ligando, né, por onde passa, então saindo, né, da Zona Norte, do Tucuruvi até o Jabaquara, saindo da Vila Madalena, né, até hoje as estações que tem aqui da Imigrantes. Então, você percebe que o debate que foi feito na época, a população entende, compreende e fala que é necessário você ter o transporte funcionando 24 horas numa cidade que funciona 24 horas. Sim. Então, o que nós queremos com esse projeto de lei, ele está também na ordem do dia, está pronto para ser votado. Vamos trabalhar para agora em 2025, a gente possa ter o projeto aprovado, porque se já funciona, né, para shows, né, para virada cultural, dá para funcionar também para atender a população, né, da Grande São Paulo. Perfeito. Além desse projeto, um outro projeto que a gente queria tratar também é do pagamento por serviços ambientais. Né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse projeto, né, e como ele está na Assembleia Legislativa. Então, o pagamento por serviço ambiental é um projeto que nós adequamos
a lei federal ao Estado de São Paulo. Porque o Estado de São Paulo, ele não tem uma lei, ele tem um decreto de pagamento para o serviço ambiental. E aí um outro estranhamento também da gente ver como da lei anticalote o governador vetar um projeto de lei que vai regularizar, né, o funcionamento do pagamento de serviço ambiental do Estado de São Paulo, porque em vez de ter uma lei, o Estado de São Paulo tem um decreto. Olha a loucura que é. Quer dizer, o decreto ele funciona até você ajustar uma legislação. E o governador, né, o que acontece? Ou você tem uma lei, ou você faz um decreto para regulamentar a lei. Só que ele fez um decreto baseado na lei federal para pagamento de serviço ambiental no Estado de São Paulo. Então hoje o pessoal que é catador, que trabalha com material de reciclagem, ou o próprio pescador que acaba ajudando o meio ambiente, retirando dos mares, né, o material reciclado que acaba sendo jogado, você teria ali um benefício para os catadores de material reciclado. Você teria um benefício para os pescadores do Estado de São Paulo, porque hoje, né, a lei fala que é possível ter a federal, mas no Estado de São Paulo, no decreto, ele coloca inclusive que você pode ter pagamento de serviço ambiental. Então a gente estava adequando, né, justamente a lei federal, o decreto foi feito pelo governador Dória, na época ainda, para que você pudesse ter esse pagamento para essa população. Hoje você já tem, né, se você pegar a Embrapa faz pagamento de serviço ambiental para quem cuida de uma mata ciliar, protege uma nascente. Que inclusive foi a justificativa do governador que a lei já existe no Estado de São Paulo, mas o que ele não percebeu que o projeto, né, o projeto de lei de pagamento de serviços ambientais, nós estamos falando de pessoas que fazem a catação, a reciclagem, os catadores avulsos, as cooperativas. Então, é bem diferente do que é feito hoje, que também é muito importante, é lógico, a questão da proteção, preservação, mas ele justifica exatamente com isso, deputado. Porque essa parte ela já existe. O que nós estamos fazendo é algo que o decreto, inclusive, né, ele abre a oportunidade de você ter, né, para esses trabalhadores, como eu comentou, que são das cooperativas, o catador avulso, né, o pescador, né, poder receber um dinheiro pelo trabalho ambiental que ele faz, porque eles são agentes ambientais. Né? Se eles não fizessem isso, imagine a quantidade de material reciclado que estaria espalhado, né, pela cidade de São Paulo, pela Grande São Paulo, pelo estado como um todo. Nem adiantaria daí proteger a mata se a gente não cuida da nossa rua, da nossa cidade. E nós estamos trabalhando, assim, o estado de São Paulo é ainda o estado, né, forte, rural mas também tem regiões urbanas muito bem estruturadas, e o decreto dialoga só com uma parte. E o nosso projeto é justamente para ampliar, né, a abrangência desse projeto. E o Estado de São Paulo perde recurso com isso, porque dentro da lei da política de resíduos sólidos nacional, você tem recursos, inclusive, que pode ser repassado pelo Estado de São Paulo se tiver uma política de pagamento de serviço ambiental. Então, o governador também erra, né, por não se aproveitar, né, desse debate que a gente está fazendo, desse projeto de lei, inclusive para ter mais recurso, né, para o Estado de São Paulo. E a gente percebe ainda, às vezes, essa desconexão do governador com os seus secretários. Nós tivemos depois com a secretária Natália, conversando com ela, mais com o pessoal da Fundação Florestal, para apresentar o nosso projeto, e ela mostrou para a gente, falou: Marcolino, mas o meu parecer em relação a esse projeto foi favorável. Quer dizer, a secretária, né, de Meio Ambiente, né, no estado de São Paulo, eles colocaram na secretaria um parecer favorável em relação ao nosso projeto de lei, e mesmo assim o governador veta. Então demonstra essa incapacidade de interlocução do governador Tarcísio com seus secretários. E até peço licença para comentar, né, que no dia da votação tivemos um voto contrário e a pessoa justificou que o agro pediu para votar contra. Aí eu pergunto, Guilherme, a pessoa não leu o projeto de lei, porque é um projeto de lei que dá dignidade a um trabalho tão importante que é feito pelas cidades, pela cidade de São Paulo e por todos, né, todas as cidades no estado de São Paulo, que é a questão da reciclagem, de dar destino certo aos materiais que são reciclados, dar dignidade a esses trabalhadores e que não ia custar para o Estado, porque já existe uma lei federal, era uma adequação. Então, a gente, até aqui no programa, a gente convida quem está nos acompanhando, entre no portal da Assembleia, veja no nosso portal, no site,
conheça o projeto de lei para não fazer uma fala tão desconecta que foi, né, no dia da votação. A gente não esquece disso. E tanto que esse projeto, eles não questionam a constitucionalidade do projeto, porque eles sabem que é um projeto, né, constitucional. E coloca como argumento para vetar o projeto, porque já existe um projeto de pagamento ambiental, né, no estado de São Paulo. Isso. Bom, deputado, a gente sabe da importância do trabalho dos catadores e catadoras autônomas, né, no estado de São Paulo. O senhor tem uma preocupação notável com esses profissionais, né? Tanto é que eu queria saber um pouquinho sobre o projeto de lei, né, que torna obrigatória, né, a contratação de catadores e catadoras autônomas para coleta, né, e destinação correta dos recicláveis dos órgãos públicos estaduais e também eventos por eles, né, promovidos. Fala um pouquinho sobre ele e como é que ele está. O que é importante, né, Guilherme, a gente entender um pouco essa parte da reciclagem no estado de São Paulo. E a gente tem rodado muito o estado, né, e essa pauta ela aparece em todos os municípios, em todas as regiões. Só que tem lugar, né, que o poder público municipal ele interage com as cooperativas e consegue, né, ter uma cobertura de coleta seletiva de material reciclado de forma melhor organizada. Mesmo assim, né, você tem, além do pessoal que faz um trabalho via as cooperativas ou via associações de catadores, ainda tem aquele catador avulso, ainda tem o ferro velho, né, que hoje nós temos um grande problema ainda no estado de São Paulo, quando se pensa na reciclagem, né, que é a pessoa que faz a intermediação. Né? Então você tem ali um intermediário entre a coleta e a venda, que muitas vezes é ele que ganha mais dinheiro, não é quem trabalha, né, com a reciclagem. A gente sabe, é o atravessador, é aquele que compra do pequeno, do individual, aí ele se transforma no vendedor, né, com poder de negociação maior, ele vende, ele fica com a maior parte do recurso, né, desse material reciclado, que hoje a gente fala é um ouro, né, que quem atua e trabalha com isso sabe o quanto é importante, né, e o quanto isso gera de recurso no estado de São Paulo. Então nós estamos trabalhando para que esse catador avulso, porque como ele é individual, ele também possa também, né, ter ali o seu rendimento mensal melhor estruturado. Então nós apresentamos um projeto de lei combinado com esse pagamento de serviço ambiental, que ele também teria o direito a receber, que a gente chama que é o catador avulso. E quando a gente fala em catador avulso, é aquele que passa com a carroça, né, com o carrinho, né, recolhendo ali a latinha, recolhendo, né, o papelão, recolhendo o alumínio, recolhendo, né, o ferro nas cidades pelo estado de São Paulo, só que ele acaba vendendo, né, por esse atravessador que depois vende para a indústria. E nós queremos que, e estruturando cada vez mais esse catador avulso, para que ele possa estar articulado em associações, né, ou em cooperativas, né, com uma articulação com o poder público municipal para vender em escala. Então hoje a gente tem feito um trabalho com algum desses catador avulso, onde uma cooperativa ela assume, né, a venda desse produto. Ele não pode comprar o material, né, do catador avulso, mas ele pode recolher o material de forma articulada, vender por um preço melhor, então depois esse catador vai ser melhor remunerado. Então isso nós já estamos articulando isso no estado de São Paulo. Até porque o catador avulso, que a gente está falando agora, é assim, ele não consegue ter o recolhimento em grande escala. Então, é assim, se ele vende no varejo, que a gente fala, ele não consegue preço. E se organizando em forma de cooperativa ou tendo essa parceria das cooperativas com os catadores avulsos, ele consegue, porque se você tiver 500 quilos é um valor, se você tiver 1 tonelada é outro valor, se você tiver 2 é outro valor. Então, essa forma de organização e cooperação entre os catadores avulsos e as cooperativas também é muito importante. Agora, se o Estado faz a sua parte também, contratando apenas os catadores avulsos, ou mesmo que seja em parceria com cooperativas para o recolhimento, quem ganha o Estado é a população, o trabalhador. É por isso que nós apresentamos esse outro projeto de lei, que vamos pensar, nós somos uma Secretaria da Saúde, nós somos uma Secretaria da Educação, né, nós somos uma Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Aí você tem lá a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia Legislativa. Você tem uma estrutura do Estado, né, que produz também o material reciclado.
Para onde que vai esse material reciclado? Então nós queremos destinar que todo o material produzido, né, pelo poder público do Estado de São Paulo seja destinado às cooperativas, né, aos catadores avulsos, porque a gente vê muitas vezes catadores avulsos. A gente tem um trabalho bacana com o pessoal do Jardim Aracati, na zona sul de São Paulo, e eles, se quem andar de madrugada no centro expandido, vai perceber eles coletando material reciclado, né, dos prédios das empresas da região da Berrini, da Faria Lima, né, e depois eles vendem no dia seguinte. Então eles estão de madrugada trabalhando, recolhendo, né, aquele material avulso, que nem sempre a empresa de coleta de lixo, né, na cidade de São Paulo, ela consegue fazer. E eles têm uma articulação, né, que eles acabam desenvolvendo. Quando a gente fala, estou falando aqui agora dos escritórios do centro expandido, mas tem que passa dos restaurantes, que passa das lanchonetes, que passa nos espaços de produção de material reciclado. Então eles têm um papel importante hoje, eles não são olhados por isso. Então, quando eu apresentei esse projeto de lei, para que todo o material reciclado, né, do poder público do Estado de São Paulo seja destinado às cooperativas e associação, você vai gerar mais renda, né, para essa população que atua como agente ambiental no Estado de São Paulo. E não só dos órgãos públicos, mas a gente sabe que, né, o governo do Estado promove muitos eventos que geram muito material reciclável e que acaba se perdendo. Não é que se perde. Isso aí acaba indo, né, para os aterros sanitários, né, que vai criar um problema sério, já está criando um problema sério para a gente no Estado de São Paulo. E se tivesse sendo articulado, né, junto com as cooperativas e associações, né, de catadores no Estado de São Paulo, né, esse material viraria recurso, viraria dinheiro, quer dizer, ajuda o meio ambiente e garante renda para a população, né, que atua com agente ambiental no Estado de São Paulo. Perfeito. Para além dos projetos de lei, a gente sabe que o senhor também é muito atuante nas frentes parlamentares, o senhor participa de várias, está à frente de algumas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas frentes, né, como é que, quais são qual é a importância dela e quais são, né, os desdobramentos e resultados que o senhor já obteve, né, com as frentes parlamentares. Hoje nós trabalhamos em diversas áreas. Uma das nossas defesas sempre é o direito, né, do trabalhador, da trabalhadora e da população do Estado de São Paulo. Né? Tanto que o nosso lema é o seu direito é minha luta. E é isso mesmo. Né? Assim, toda a minha história que vocês ouviram, né, no primeiro podcast de lançamento, contando um pouco dessa história, da minha relação, né, com os trabalhadores e trabalhadoras e com a população no Estado de São Paulo. E quando nós assumimos na Assembleia Legislativa, agora em 2023, nós trabalhamos com algumas frentes parlamentares importantes. Nós temos lá hoje a Frente Parlamentar em Defesa da Pesca Artesanal e Aquicultura, que era um compromisso nosso, né, com as colônias de pescadores no Estado de São Paulo, e nós estamos potencializando esse trabalho, que os pescadores estavam abandonados no Estado, e a nossa frente está dando hoje vazão e voz aos pescadores no Estado de São Paulo. Estamos discutindo agora o Código da Pesca. É uma lei desde 2002. 2002 foi aprovado o Código da Pesca no Estado de São Paulo, e só agora nós estamos conseguindo, né, junto ao governo do Estado de São Paulo, regulamentar, aí sim, se tem um decreto que coloca em funcionamento o Código da Pesca no Estado de São Paulo. Então, é uma luta, uma ação que a gente começou a desenvolver no começo de 23. Então, agora ela está se consolidando. E com a colaboração dos próprios pescadores, porque a frente parlamentar também, como o senhor disse, deu voz aos pescadores, inclusive para ajudar um trabalho conjunto com a Secretaria, né, do Meio Ambiente, mais a frente parlamentar, ouvindo os pescadores em loco, porque foi um trabalho muito importante. E nós estamos envolvendo aqui a Secretaria Estadual da Agricultura, que inclui a pesca também. Estamos dialogando, né, com o Ministério da Pesca, aqui na Superintendência do Estado de São Paulo. Isso. Estamos conversando com o CEAGESP, estamos conversando com o pessoal do Ministério da Agricultura, né, estamos conversando com o pessoal da CETESB, estamos conversando, né, com o pessoal que hoje atua, né, no INCRA, aqui no Estado de São Paulo. Então nós estamos envolvendo, né, todos os órgãos de Estado também, tanto do governo federal como do governo do Estado, para potencializar essa frente. Então já conseguimos aí alguns avanços, não só em relação ao Código da Pesca, acertando a legislação, fazendo audiências públicas no Estado, tivemos em Panorama e Epitácio, visitando, né, a região do Litoral Sul e também do Vale do Ribeira. Estamos conversando com as colônias do Litoral Norte, estamos conversando com as colônias do continente, que às vezes a gente acha de pesca, você só pensa no mar. Não, mas nós temos a pesca no Rio Tietê, né, no Rio Paraná. Então nós temos hoje uma aquicultura sendo estruturada e muito forte,
né, no estado de São Paulo. Então, é uma frente que para a gente tem dado resultado. Nós estamos combinando essa frente também, né, com diálogo sobre agricultura familiar também no estado de São Paulo. Uma outra frente é a frente parlamentar pelo desenvolvimento das regiões metropolitanas, né, aglomerados e consórcios no estado de São Paulo. Por que é importante, né, se organizar por região metropolitana? Porque, até pela minha origem, eu sempre trabalhei numa perspectiva de ter um orçamento descentralizado e ver que o estado de São Paulo possa se desenvolver na sua totalidade a partir das suas especificidades. Porque assim, não adianta eu levar para um parque industrial para uma região agrícola, que ainda não tem a infraestrutura necessária. Então, o debate das regiões metropolitanas é para criar a condição que as cidades possam crescer e se desenvolver como as cidades polos. E nós temos algumas regiões metropolitanas no estado de São Paulo que foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas não foi regulamentada. Né? Tipo a região de Jundiaí, a de Piracicaba, a de Ribeirão Preto, a de Rio Preto. Foram regiões metropolitanas que foram criadas na Assembleia Legislativa, mas até hoje não tem ali a sua regulamentação, né? Não funciona na prática. Então nós estamos trabalhando para que essas sejam regulamentadas, mas queremos que as outras regiões metropolitanas do estado de São Paulo, a do Vale do Paraíba, a de Sorocaba, a mesma aqui da Grande São Paulo, da Baixada Santista e a de Campinas, que são as 5 hoje que estão regulamentadas no estado de São Paulo, elas possam se tornar cada vez mais eficientes. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Quando nós temos aqui uma região metropolitana, você pode ter os ônibus da MTU circulando com o valor de uma tarifa municipal. Né? A gente até usa muito exemplo. Eu posso pegar um ônibus que sai de Campinas, ele passa por Sumaré, né, e chega, por exemplo, em Hortolândia. Ele passa em, às vezes, 3, 4 municípios com uma única passagem. Montemor. Então, você vai pegando aquela região. Então, e hoje tem região metropolitana, quando eu pego lá a região metropolitana de Piracicaba, né, você, se quiser ir de uma cidade para outra, você vai pagar um ônibus intermunicipal. Isso. Então, a região metropolitana ela vai criando condição de ajudar o desenvolvimento da cidade. Eu posso pensar, né, a saúde da região de forma regional, né, ter uma integração entre os leitos dessa região e você vai balanceando, né, o funcionamento da estrutura da saúde. Você pode, no projeto Minha Casa Minha Vida, agora do governo, né, federal, quando você pensa uma adequação da quantidade de casa, de unidade, né, por município, se você é numa região metropolitana e está conurbada, uma cidade do lado da outra, você aumenta a quantidade de casa que você pode construir de moradia naquela cidade. Então, a região metropolitana, ela cria condição de fazer pensão de desenvolvimento. Você tem ali, né, a gente fala que é um grupo de apoio técnico, que é para pensar projetos para a região. Às vezes, uma cidade ela não consegue sozinha fazer um projeto básico, um projeto executivo. A região metropolitana, ela tem a possibilidade de você pensar, né, a estruturação de projetos para essas cidades que hoje não têm condição e ela precisa se desenvolver. Então, o que nós queremos com as regiões metropolitanas, e é um pouco do nosso papel, é pensar o desenvolvimento do Estado, né, na sua totalidade, em qualquer área, na educação, na saúde, na mobilidade. Então, a gente quer ver o nosso Estado crescer e se desenvolver. Mas, para isso, as regiões metropolitanas têm que funcionar, então é um trabalho que nós estamos fazendo pela frente parlamentar. E a outra frente que a gente atua, na Assembleia Legislativa, também é uma frente importante, que é de inclusão, né, tecnologia, né, e inovação. Então, a gente quer discutir a inovação do Estado de São Paulo, queremos discutir o impacto da tecnologia, mas queremos que essa tecnologia ela sirva, né, para fazer a inclusão, né, da trabalhadora, né, nos benefícios que vai ter esse projeto de desenvolvimento do Estado de São Paulo pelas novas tecnologias, mas nós queremos também que os municípios também se beneficiem por esse processo. Então tem muito recurso do governo federal para as cidades inteligentes, para o investimento em nova tecnologia. Estamos vendo agora a saúde digital, né, sendo uma referência aqui no estado de São Paulo. Né, tem um trabalho muito bacana sendo feito pela Anistela, né, no Brasil. Né, Estado de São Paulo, aqui o HC começa a desenvolver um trabalho forte em relação à saúde digital, então, mas tem que ser um processo para incluir a população. Então, a nossa frente parlamentar ele tem essa preocupação. E nós estamos envolvendo, né, grandes empresários, né, todos os setores hoje que trabalham com tecnologia no Estado de São Paulo, também está atuando nessa frente. E eu queria já aproveitar o programa, deputado, e convidar quem está nos acompanhando. No dia 28 de abril, nós teremos um seminário sobre SUS e saúde digital. Então, dá tempo, se programa, você na Assembleia Legislativa, acompanhe que vocês vão ver que vai ser muito bacana. Inclusive, assim, que já confirmando, a Estela Haddad também estará nesse dia aqui no SUS Digital. E você que, porventura, assistir depois esse programa depois do dia 28 de abril, entre nas nossas páginas, você vai ver ali toda
todo debate está sendo feito assim, é uma discussão importantíssima, é muito recurso investido do governo federal e do governo do estado, Exato. é importante, né, que a gente possa acompanhar essa frente parlamentar nação tocando. E a gente tem uma atuação também, né, Guilherme Penelotti, né, na área da habitação, então a gente tem um trabalho fortíssimo na área da habitação. Fizemos um projeto de lei voltado, né, para as TOs, são terapeutas ocupacionais nas escolas e também na rede pública do estado. Nós estamos fazendo um trabalho hoje bem estruturado com o TEC, que é o transtorno de espectro autista. Então, a gente tem articulado, né, e orientado muitos municípios a ter projetos e programas voltados para atendimento, né, de forma transversal aos autistas no estado de São Paulo. A gente tem feito, né, uma parceria, a PEN tem ajudado muito nesse processo, dialogando com os prefeitos, dialogando com os vereadores, fazendo uma ponte com o governo federal, abrindo diálogo, né, com o governo do estado, no DR, né, na própria Secretaria da Segurança Pública, na Secretaria da Saúde. Então, o nosso mandato no meio ambiente, então, o nosso mandato ele tem sido, né, um parceiro dos municípios, abrindo esse diálogo com o governo do estado. Então, com um trabalho fortíssimo com a frente parlamentar, né, também da região do Rio Tietê. Então, tem um trabalho feito pelo Pro Tietê. Então, o nosso mandato ele está atuando também, né, na área do meio ambiente, além do pagamento por serviço ambiental que a gente trabalha, Exato. da Frente Parlamentar em Defesa da Pesca. A gente tem tido um trabalho importante, né, junto, né, a essa frente parlamentar pelo Pro Tietê, discutindo os aguapés, né, o quanto isso impacta negativamente na questão do turismo, né, no emprego, que o pessoal acaba parando de trabalhar em virtude de não conseguir ter o rio navegável. Então, é uma ação que o nosso mandato também tem trabalhado ao longo desse último período. É muito trabalho, né, Muito Guilherme? trabalho. Muito trabalho. Se Muito. nós vamos falar de cada projeto de lei que é construído, que é protocolado na Assembleia pelo deputado Marcolino, nós vamos passar aqui, ó, horas. Mas posso dar um spoiler? Claro, com certeza. O mês de abril ele é dedicado à pessoa com espectro autista. Exato. E a gente vai ter um programa especial, gente. Eu já tô dando, tá bom? Já tô contando aqui que nós vamos ter e a gente vai falar. Porque o programa, o Ação São Paulo, a gente fala de direitos, né? Nós fizemos aqui, nós estamos no segundo programa, mas esse programa, né, que vai perpetuar por muito tempo, porque a gente tem muita coisa para discutir, muito direito para discutir com a população, mas a gente vai falar também, não sei se no próximo ou daqui a alguns, mas nós vamos falar sobre TEA com pessoas que trabalham na área. Exato. E a gente sabe o quanto isso é importante para as famílias, né, para as mães de filhos autistas, mas a gente vai fazer um programa especial em breve. Tem muito programa especial sobre vários assuntos, né, muitos direitos para a população que a gente vai poder acompanhar nos próximos programas. E é isso. E a gente agradece, né, deputado, mais uma vez aqui. Com certeza. Nós fizemos aí o primeiro programa, né, conhecendo um pouco mais, né, a nossa história, agora um pouco do trabalho que a gente desenvolve nessa, tem muito mais, então sempre é importante você que está nos acompanhando, entre em contato nas nossas redes sociais, vejam com nossa, faça sugestões também de eventuais projetos de lei, sugestões de audiência pública. Então, o nosso mandato está à disposição. A gente tem feito hoje um trabalho muito importante no estado de São Paulo, com Minha Casa Minha Vida Entidades. Né, já tivemos na cidade de São Carlos, na cidade de Ribeirão Preto. Estamos agora, né, trabalhando com o pessoal de Ubatuba, estamos, né, na região de Presidente Prudente. Então, é um mandato bem atuante em diversas áreas. Então, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe os nossos programas, que com certeza, cada programa que a gente for desenvolvendo aqui no nosso podcast, né, você vai saber de direitos, né, que muitas vezes, né, você tem e você não sabe. Então, esse é um pouco o nosso papel. Fazer um bom trabalho no parlamento, mas dialogar sempre com a população do nosso estado. Perfeito. Queria muito agradecer a presença do deputado e a presença da Penelope também. O podcast vai ficando por aqui. Ação São Paulo, nosso estado merece mais.